Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro desta quinta-feira. Começa agora o programa Pai Eterno, em mais uma manhã abençoada. Muito obrigado por você estar sintonizado conosco aqui na TV Pai Eterno. Eu te agradeço pela companhia neste programa de oração e de informação. E eu te convido agora a pegar o telefone, a ligar para nós no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro e enviar a carta do Padre Robson aí para a sua casa. Desde já eu convido você a rezar, a refletir comigo, a viver a experiência desse programa no coração do Divino Pai Eterno. Hoje é dia 7 de novembro, dia em que a igreja celebra São Wilibrardo. Durante o nosso programa, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a vida desse santo e rezar a oração pedindo a sua intercessão. E hoje nós vamos receber no nosso Santo Café o Padre Braulio, missionário redentorista. E a gente vai conversar sobre o ano devocional do Padre Pelágio. Aqui você também fica por dentro das principais notícias e informações da igreja. E quinta-feira é dia de participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Este é o programa Pai Eterno, que está só começando. É momento também da gente acolher os nossos irmãos e irmãs que vão deixar o seu recado nas nossas redes sociais. Thalita, um bom programa para nós. Um bom programa para nós, Padre Wellington, bom dia para você e também para você aí de casa que já está ligado conosco aqui na tela da TV Pai Eterno. Já agradeço as participações que já chegaram para nós e aguardo a sua participação durante o nosso programa desta quinta-feira. Um excelente dia para todos nós, Padre Wellington. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja todo o nosso programa. Agora é momento da gente rezar, da gente colocar no coração de Deus as nossas preces, as nossas orações e assim voltarmos para Ele com o coração aberto, a fim de que alcancemos desta nossa prece a certeza de que o Senhor nos ouve e de que Ele também acolhe os nossos pedidos e agradecimentos. Convido você a entregar este programa nas mãos do Pai Eterno, o início desse dia, tudo aquilo que vai acontecer durante essa quinta-feira nas mãos do Pai. Vamos rezar juntos. Voltando o nosso olhar para a Santíssima Trindade, nós entregamos. Divino Pai Eterno, guia as minhas orações nesse dia que se inicia, que eu possa adorá-lo da melhor forma, meu Pai Eterno, que minha vida seja como um incenso agradável, que sobe a Ti em forma de prece, que eu possa louvar a Santíssima Trindade no espírito do verdadeiro amor e humildade. Te entrego meus projetos, confiando e entregando tudo o que sou e tudo o que tenho. Que quando consagro meus planos a Ti, que sejam eles bem-sucedidos, porque Tu conheces o meu coração. Peço que fiques comigo neste dia e transforme minha vida e minhas atitudes. Amém. É momento agora de pegarmos a nossa Bíblia, cartilha de oração, para podermos acompanhar a leitura do Evangelho do dia de hoje. Então abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e escribas o criticavam dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus contou-lhes então esta parábola: quem de vós, se tiver 100 ovelhas e perder uma delas, não deixa as 99 no deserto para ir procurar a ovelha perdida até encontrá-la? E achando-a, coloca-a sobre os ombros
cheio de alegria, e voltando para casa, convida os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim também haverá maior alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Ou então, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lâmpada e varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E encontrando-a, chama as amigas e as vizinhas e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Deste modo, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um único pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus era criticado pelos fariseus e pelos mestres da lei porque se aproximava dos pecadores e acolhia aqueles que estavam afastados e o procuravam para escutá-lo. Por isso ele lhes contava parábolas, apelando para que vissem que o modo de Deus tratar com o pecador é muito diferente daquele que eles próprios entendiam. Por causa da nossa fragilidade humana, nós também achamos que o erro dos outros é sempre motivo de castigo e até de desprezo. Alguém precisa ser castigado para pagar a culpa. Cremos que este também é o pensamento de Deus quando a gente peca. Precisamos ter a consciência de que Ele não se compraz com a morte do pecador, nem tem o propósito de castigá-lo pelas suas iniquidades. A parábola da ovelha perdida nos afirma justamente o contrário, quando nos revela que o Pai vai em busca do pecador para resgatá-lo e acolhê-lo da melhor forma. O que o pastor faz com a ovelha que se desgarrou é justamente o oposto daquilo que imaginamos que Deus deveria fazer com o pecado. Cada pecador que se converte é motivo de alegria no céu. Nós somos para Deus um bem precioso, assim como é preciosa a moeda que a mulher da parábola encontrou. Quanto mais tivermos consciência de que somos pecadores, mais ainda experimentaremos a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro para nos fazer justiça. Jesus acolhia os pecadores e fazia as refeições com eles, a fim de atraí-los e convertê-los, devolvendo-lhes a honra de serem filhos de Deus. Assim também, o Senhor quer nos dar dignidade, nos tirar da lama, nos oferecer roupa nova, anel no dedo e sandália aos pés, a fim de participarmos da alegre festa do céu. Porém, se não nos considerarmos pecadores, se nos justificarmos e, como os fariseus e os mestres da lei, apontarmos somente para o pecado do próximo, nunca poderemos comungar da alegria de Deus. O que levava fariseus e escribas a seguirem Jesus não era matar a sede de conhecer a Deus, mas de pegar Jesus em alguma falha para o acusarem, segundo seus conceitos religiosos. Já os publicanos, pecadores e as prostitutas seguiam a Jesus porque tinham sede de conhecer a Deus e seguir os seus ensinamentos. A parábola da moeda perdida segue o mesmo raciocínio, com a mulher que, tendo 10 moedas, perdendo uma, não varre a casa até encontrá-la, e encontrando-a, não chama as suas amigas e vizinhas para se alegrarem com ela, porque tinha perdido uma moeda e a achou. Não há dúvida que era valiosíssima. Se assim não fosse, aquela mulher não chamaria as vizinhas e as amigas para se regozijar de alegria por tê-la achado. Da mesma forma, é grande a alegria nos céus quando um pecador se arrepende e é achado por Deus.
porque as 9 moedas nas mãos daquela mulher eram importantes, valiam muito e estavam presentes e seguras. Mas no momento em que ela sentiu falta da 10ª, esta sim passou a ser a mais importante e com sede foi buscada por toda a casa até ser achada. Agora a mulher estava feliz por haver recomposto novamente as suas finanças. Toda vez que o céu é recomposto com os pecadores redimidos que estavam perdidos e são achados, há festa, há regozijo e Deus é glorificado. Sempre que alguém reconhece que é pecador e se reconcilia com Deus por intermédio de Jesus, há festa nos céus. Os fariseus e os escribas não entendiam nada do amor de Deus, de sua salvação em Cristo, motivo pelo qual Jesus proferiu essa parábola para que eles entendessem que a alma do pecador é importante para Deus, porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Se deixe encontrar pelo Senhor e que Ele te leve nos ombros, os ombros do bom pastor. Vamos agora pedir a intercessão do santo do dia. Hoje, dia 7 de novembro, é dia de São Wilibrardo. Hoje a igreja celebra a memória litúrgica do bispo São Wilibrardo, padroeiro dos que sofrem de epilepsia e convulsões. Dedicou a vida à evangelização e à conversão dos povos bárbaros, tendo papel fundamental na cristianização da Europa. Nascido em 658, na Nortúmbia, um dos 7 reinos da Grã-Bretanha, que mais tarde se uniriam para formar a Inglaterra, São Wilibrardo veio de uma família que ofereceu muitos santos para a igreja e para a vida da comunidade. Durante a adolescência, descobriu a vocação religiosa. Aos 20 anos, foi para a Irlanda estudar e aprofundar seus conhecimentos teológicos. Ingressou na Ordem de São Bento e estudou sob a tutoria do abade São Egberto. E pouco antes de completar 30 anos, foi por ele ordenado sacerdote. Foi enviado por São Egberto, juntamente com outros 11 companheiros, para evangelizar a região norte da Europa, na época povoada pelos bárbaros, que seguiam religiões pagãs. Em 690 chegou à Holanda, uma terra hostil ao cristianismo. Com o apoio de Wilibrardo, os monges conseguiram realizar a pregação e organizar a igreja na região, quando, em novembro de 695, Wilibrardo viajou a Roma, onde recebeu a bênção do Papa Sérgio I, na igreja de Santa Cecília, no Trastevere, e foi consagrado bispo dos Frísios. A região da Frísia compreendia os Países Baixos, da atual Bélgica e Luxemburgo, assumindo o nome de Dom Clemente. Retornou para o norte do continente, levando consigo relíquias para serem colocadas nas igrejas nascentes. Durante os anos seguintes, São Wilibrardo continuou sua pregação, estabelecendo comunidades, fundando numerosas igrejas e mosteiros. Era um excelente líder e administrador. Ajudou a população local durante uma praga que ameaçava as comunidades. Faleceu no dia 7 de novembro de 739, já bastante idoso, e foi sepultado em uma comuna de Luxemburgo, onde todos os anos, desde o século XIV, realiza-se uma procissão em sua honra na primeira terça-feira após o dia de Pentecostes. São Wilibrardo foi rapidamente reconhecido como santo. É padroeiro de Luxemburgo e dos Países Baixos. Intercede no céu por aqueles que sofrem de convulsões e epilepsia. Agora vamos juntos então rezar a oração, pedindo a intercessão de São Wilibrardo. Ó Deus, Salvador de todos, que enviastes o bispo São Wilibrardo
como peregrino de Cristo para anunciar a boa notícia para muitos povos e confirmá-los na fé. Ajudai-nos também, nós vos rogamos, a testemunhar o vosso amor inabalável por palavras e obras, de modo que a vossa Igreja possa aumentar e crescer forte em santidade. Amém. São Wilibrardo, rogai por nós. Momento da gente registrar sua participação no nosso programa, agradecendo você que já passou pelo Facebook ou pelo nosso Instagram. Vamos registrar então, Padre Wellington, a participação da Maria do Carmo Pita, que pede proteção à saúde de José Soares, que está internado. Ela é lá de Sumaré, em São Paulo. O Sebastião Ribeiro pede a cura da doença que ele está enfrentando. Ele é lá de Uberaba, em Minas Gerais, está sempre acompanhando aqui a TV Pai Eterno. A Márcia Cristina pede oração pela saúde dela, do esposo, o seu José, e da mãe, a dona Angelina. E a Regiane Belotto pede aqui a proteção do Divino Pai Eterno pelo filho dela, o Pedro Belotto Pereira, que está se recuperando de uma cirurgia. A Regiane e o Pedro são de Santa Gertrudes, em São Paulo. Todos, com certeza, estão, então, sob a intercessão, sob a proteção também de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e ao longo do programa a gente continua registrando a sua participação. É isso mesmo, desde já a gente agradece a você que deixou a sua mensagem nas nossas redes sociais. Agora vamos pedir então a bênção, a proteção para a nossa igreja. Vamos nos sintonizar em tudo aquilo que acontece na Igreja Católica. É momento de notícia aqui no programa Pai Eterno. Em Turim, na Itália, Dom Aldo Mogiano, bispo emérito de Roraima, celebra seu centenário de vida. Atualmente, ele é o bispo mais idoso entre os membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. As homenagens aconteceram no último final de semana, quando completou 100 anos de vida. A missa em ação de graças foi presidida pelo bispo de Roraima e segundo vice-presidente da CNBB, Dom Mário Antônio da Silva. Natural de Potestura, Monteferrato, na Itália, onde vive atualmente com a sua irmã Caterina, Dom Aldo, além de ser o bispo da Itália mais idoso e do episcopado brasileiro, é o 6º prelado mais idoso do mundo. Para o atual bispo de Roraima, Dom Mário Antônio, o testemunho de Dom Aldo é um caminho de santidade. Ele é um homem bem-aventurado, mostrou e disse que é feliz, claro que com 100 anos, não sem dores, mas com o coração muito agradecido. Em suas mensagens, sempre falava e dava testemunho da paz e da justiça. Quem luta pela paz e pela justiça, Deus se ocupa de sua longevidade e da sua felicidade, completou Dom Mário. No mês de novembro, o Papa Francisco pede orações para que nasça um espírito de diálogo, encontro e reconciliação entre as comunidades religiosas do Oriente Médio. Vamos conferir o vídeo com as intenções do Papa Francisco. En el Próximo Oriente, la convivencia y el diálogo entre las 3 religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. De estas tierras nos llegó la buena noticia de Jesús resucitado por amor. Hoy, muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón. Recemos para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación. Durante a abertura da Assembleia das Pontifícias Obras Missionárias, que acontece em Roma, o cardeal Fernando Filoni, prefeito da Congregação para a Evangelização, manifestou a satisfação do Papa Francisco pela realização do mês missionário extraordinário.
ao término da celebração litúrgica presidida pelo Papa Francisco, por ocasião do Dia Mundial das Missões, em 20 de outubro passado, o Santo Padre referiu-se ao mês missionário extraordinário que estava em andamento. Me disse: obrigado por todo o trabalho que vocês fizeram. E era um agradecimento, obviamente, dirigido a todos, que abraça todas as direções nacionais das pontifícias obras missionárias. E aqui no programa Pai Eterno você fica por dentro das principais notícias do Papa. Vamos conferir agora a participação do correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Ontem, quarta-feira, foi dia de audiência geral aqui no Vaticano e o Papa Francisco se reuniu com milhares de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, não obstante o mau tempo. Em sua catequese, o pontífice deu prosseguimento à sua viagem com o livro dos Atos dos Apóstolos, comentando o capítulo 17. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Este trecho narra a chegada de Paulo ao coração da Grécia, Atenas. Ali o apóstolo tem um impacto com o paganismo, mas, ao invés de fugir, busca uma ponte para dialogar com aquela cultura, reunindo-se com as pessoas mais significativas. Paulo não olha a cidade de Atenas e o mundo pagão com hostilidade, mas com os olhos da fé, explicou Francisco. E isso nos faz interrogar sobre o nosso olhar das nossas cidades. Nós as observamos com indiferença, com desprezo, ou com a fé que reconhece os filhos de Deus em meio às multidões anônimas? Questionou o Papa. Paulo escolhe o olhar que o leva a abrir uma brecha entre o Evangelho e o mundo pagão. No coração de uma das instituições mais célebres do mundo antigo, o Areópago, ele realiza um extraordinário exemplo de enculturação da mensagem da fé. Anuncia Jesus Cristo aos adoradores de ídolos. E não o faz agredindo, mas fazendo ponte, pontífice. Em seu discurso, o apóstolo se inspira no altar da cidade, dedicado a um Deus desconhecido, para então anunciar aquele que os homens ignoram. E, todavia, conhecem-no. O ignorado conhecido, disse o Papa citando uma expressão de Bento XVI. E convida todos a irem além dos templos da ignorância e optarem pela conversão em vista do juízo iminente. Paulo chega assim ao querigma e faz alusão a Cristo, sem citá-lo. A esse ponto, a pregação do apóstolo encontra um desafio. A morte e a ressurreição de Cristo é interpretado como tolice e suscita zombaria e escárnio. Paulo se afasta e a sua tentativa está prestes a falir quando alguns aderem à sua palavra e se abrem à fé. Peçamos também nós hoje ao Espírito Santo, concluiu Francisco, que nos ensine a construir pontes com a cultura com quem não crê ou com quem tem um credo diferente do nosso. Sempre construir pontes com a mão estendida. Peçamos a capacidade de enculturar com delicadeza a mensagem da fé, depositando sobre quem não conhece Cristo um olhar contemplativo, movido por um amor que aquece os corações mais endurecidos. Ainda ontem o Santo Padre reestruturou a província eclesiástica de Belém do Pará, suprimindo a prelazia territorial do Xingu e do seu inteiro território, ao qual foi inserido o município da Diocese de Marabá, e erigiu duas novas circunscrições eclesiásticas, a Diocese de Xingu-Altamira e a prelazia territorial do Alto Xingu-Tucumã. Ao mesmo tempo, o Papa criou a província eclesiástica de Santarém, elevando a Igreja Metropolitana à sede episcopal de Santarém e atribuindo-lhe como sufragâneas a Diocese de Óbidos, a prelazia territorial de Itaituba e as novas circunscrições de Xingu, Altamira e Alto Xingu, Tucumã. A província eclesiástica de Belém do Pará conserva como sufragâneas as dioceses de Macapá, Castanhal, Bragança do Pará, Ponta de Pedras, Marabá, Abaetetuba, Cametá e a prelazia territorial de Marajó. Dom Irineu Roman foi escolhido como o novo arcebispo, recordamos, de Santarém. Dom Irineu Roman
Até agora era bispo auxiliar de Belém do Pará. Santo Padre nomeou também como primeiro bispo da nova diocese de Xingu, Altamira, Dom João Muniz Alves. Em 23 de dezembro de 2015, ele foi nomeado bispo prelado do Xingu e recebeu a ordenação episcopal em 5 de março de 2016. Para a prelazia de Xingu, Tucumã, nomeou como primeiro bispo prelado dessa nova prelazia o reverendo padre Jesus Maria Lopes Mauleon, até agora pároco da Arquidiocese de Fortaleza. Parabéns aos novos bispos. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. O Papa Francisco erigiu na última quarta-feira, dia 6 de novembro, a província eclesiástica de Santarém, no Pará. Com este ato, elevou a então diocese paraense à sede metropolitana. Foi nomeado como primeiro arcebispo da Arquidiocese de Santarém, Dom Irineu Román, até então bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém do Pará. A nova província eclesiástica terá como sufragâneas as dioceses de Óbidos, a prelazia de Itaituba, no Pará, a nova diocese de Xingu, Altamira, e a nova prelazia de Alto Xingu, Tucumã, também no Pará. Criadas neste mesmo dia. A então prelazia do Xingu foi extinta e criada a diocese de Xingu, Altamira, tendo como seu bispo Dom João Muniz Alves, religioso que até então exerceu a função de bispo nesta mesma circunscrição eclesiástica. Para a nova prelazia de Alto Xingu, Tucumã, foi nomeado como seu primeiro bispo prelado o padre Jesus Maria Lopes Mauleon. Atualmente, o presbítero atua na paróquia de São Pedro, em Barra do Ceará, e é vigário episcopal da região metropolitana Nossa Senhora da Assunção, na Arquidiocese de Fortaleza. Companhia de Jesus celebra os 50 anos do Secretariado de Justiça Social e Ecologia, um caminho de justiça e reconciliação, 50 anos depois e para além. É o tema do 2º Congresso do Apostolado Social da Companhia de Jesus, que acontece em Roma, junto à sede da Cúria-Geral, por ocasião do 50º aniversário do Secretariado de Justiça Social e Ecologia. Participam do evento mais de 200 jesuítas, especialistas, ativistas provenientes de todos os continentes, além de cardeais dos discatérios da Cúria Romana. De acordo com o diretor do evento, padre Xavier Gerai, este congresso é fruto de 10 meses de preparação em centros sociais, províncias, conferências, com capacidade de criar grandes energias, necessárias para continuar o caminho de maneira mais decidida. O diretor recordou, padre Arupi, que há 50 anos fez questão de criar este secretariado, observando que a espiritualidade deste organismo não pode ser compreendida sem a dimensão social, e mencionou os 57 jesuítas mártires que sacrificaram suas vidas na luta pela justiça e pela igualdade nos lugares onde atuavam. Daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, acontece na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília, a roda de conversa Desafios e Alternativas das Pastorais Sociais e Movimentos Populares na Superação das Desigualdades. A atividade é promovida pela Comissão Episcopal Pastoral para Ação Sócio-Transformadora, em parceria com as pastorais sociais, a Caritas Brasileira e organizações sociais, em preparação ao 3º Dia Mundial do Pobre, que será celebrado no dia 17 de novembro. Como gesto concreto, a CNBB oferecerá um almoço solidário a um grupo de convidados representando as organizações sociais. Hoje é Dia Nacional do Radialista. A data homenageia o músico e também radialista Ari Barroso. Nossa equipe preparou uma reportagem especial na radiodifusora Pai Eterno, em Goiânia, sobre o dia a dia deste veículo, que é um grande companheiro das pessoas e potente na evangelização. Vamos conferir. Daqui a pouco,
o seu pedido musical sendo atendido, viu? Do outro lado do rádio sempre tem uma pessoa aguardando uma música, uma notícia ou então uma oração que leve paz e acalme o seu coração. E é através desse veículo de comunicação que esses profissionais comemoram o dia de hoje. Mesmo com tantas tecnologias, né, tantas novidades aí que nós temos, com tantos avanços, o rádio ainda não perdeu a sua magia. E o ouvinte, ele quer escutar a voz do locutor, mandando um abraço para ela, ouvir o locutor chamar a sua música. Então, o rádio tem esse mistério, tem essa importância. O radialista, né? Como eu falei, mesmo com tantas possibilidades de hoje você ver o comunicador através da câmera, a importância é muito grande, porque ele é o companheiro da dona de casa, que está lá limpando a casa, do amigo que está no comércio, enfim, o radialista é um companheiro. Às vezes você não vê, mas só de escutar a voz já faz aquela conexão. A radiodifusora Pai Eterno é só uma entre tantas espalhadas pelo Brasil, que conseguem levar entretenimento e companhia para tantas famílias todos os dias. O meio de comunicação mais democrático e tradicional que existe, ao contrário do que muitos achavam quando a TV foi lançada, está mais vivo do que nunca. É impressionante como as pessoas, ainda mais agora com as redes sociais, querem se relacionar pessoalmente com o comunicador, querem ter uma relação de amizade e de fato tem, né? Porque é aquele companheiro fiel que todos os dias, de manhã até à noite, manda aquele abraço, aquela mensagem de bom dia, manda aquela mensagem de fé, fala da hora certa, lembra que está na hora do almoço, que está na hora do jantar. Então, por isso que a relação do público com o comunicador de rádio, com o radialista, é algo muito pessoal e insubstituível. Mesmo com novas mídias surgindo, mesmo com o surgimento da televisão, com o surgimento de outras mídias, não substitui essa relação pessoal que o rádio tem e que o comunicador tem com o seu público, ao levar uma informação de qualidade, ao promover um entretenimento e, claro, também na comunicação da Boa Nova do Evangelho. Sentado na frente de uma mesa de áudio e tendo o seu amigo microfone, o radialista consegue fazer o seu trabalho todos os dias. E num veículo tão tradicional, as novidades que chegaram com uma tecnologia acabou mudando a realidade de todos esses profissionais. O rádio, ele se reinventou. Hoje nós temos a possibilidade de mandar um abraço em tempo real para quem mora fora do Brasil. Podemos conversar via WhatsApp, via Facebook, essa interação. Então, o rádio ele ganhou forma, o rádio ele manteve a sua essência, mas ele expandiu a sua conexão. E isso é maravilhoso. Mas o papel do radialista continua sendo o mesmo: fazer companhia às pessoas, informar, ser educado, animado e simpático. São características indispensáveis. A Neide Lira tem quase 40 anos de profissão e encanta o seu público com um jeito simples de comunicar. Cada radialista, cada locutor tem a sua essência, né? E ele tem que colocar em prática aquilo de bom que tem dentro dele. Eu, na realidade, eu sou muito palhaça, eu sou muito brincalhona, eu dou gargalhadas no ar, eu faço brincadeira com as músicas, brinco com as pessoas e eu tenho essa essência de retransmitir a alegria para as pessoas. O meu objetivo é que eles se sintam assim, alegres e que seja importante voltar para me ouvir amanhã. Né? E quando você estiver com o rádio ligado, lembre-se sempre que do outro lado, no estúdio, terá um radialista apaixonado pelo que faz e disposto a levar a melhor companhia para você. Para fazer a rádio acontecer, a gente precisa não só da parte técnica, mas, é claro, de uma alma. E a alma de uma emissora de rádio são seus comunicadores, né? Os radialistas.
todo mundo que trabalha numa emissora de rádio é um pouco radialista, desde aquele que cuida da parte administrativa até aquele que está diretamente no microfone. Mas é com esse profissional do microfone com quem o público tem uma relação pessoal. Na minha opinião, o dia do radialista são todos os dias, porque todos os dias nós temos a oportunidade de entrar dentro da casa das pessoas e passar o nosso recado. Parabéns para você que exerce essa profissão, esse dom maravilhoso. Obrigado a Deus. E você que dedica o seu tempo a nos escutar. Somos felizes por ter a sua companhia. Parabéns aos radialistas, aos ouvintes, enfim, parabéns a todos os comunicadores do rádio. Durante a visita da imagem peregrina na cidade de São Carlos, em São Paulo, os devotos acompanharam o programa Pai Eterno, fizeram questão de enviar um recado pela nossa equipe de reportagem. Vamos acompanhar. Oi, Padre Wellington, meu nome é Cristiane, eu sou aqui de São Carlos, eu assisto sempre seu programa, muito bom, uma bênção para todos nós. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Adoro a participação do seu programa, todos os dias em casa assiste e eu adoro participar. É uma bênção para nós, cada vez é um milagre que acontece na minha vida e na minha família. Bom dia, Padre Wellington. Seu programa faz a diferença na minha vida e na vida da minha família, de todos que estão ao meu lado. Muito obrigado, um beijo. Bom dia, Padre Elton. Eu sou o João de São Carlos. O pessoal da minha casa sempre assiste o teu programa pela televisão, então é uma satisfação muito grande estar aqui parabenizando todo o pessoal que é muito entrar nas famílias, tá? Então abençoa as famílias e agradeço muito pela essa oportunidade que nós temos. Bom dia, meu nome é Maria Isabel Caires, estou falando aqui da cidade de São Carlos, São Paulo. Um abraço a toda a equipe da Rede Pai Eterno e um abraço ao Padre Wellington. O seu trabalho faz uma grande diferença nas nossas vidas de cristão, de família. Um grande abraço a todos, a você também, Thalita, e continue nos abençoando e nos protegendo. Abraço a todos. É momento da gente interagir com você que deixou o seu recado nas nossas redes sociais. Thalita, como é que está aí o movimento das nossas redes, tanto no Instagram como no Facebook? Muitas postagens, Padre Wellington, aqui para o nosso programa, como a Maria Garcia de Lira, de Manaus, lá no Amazonas, que escreveu no nosso Facebook que gosta muito de todas as programações da TV Pai Eterno e admira muito o nosso trabalho. Ela pede oração pela saúde dela, que está sofrendo muito com cálculos renais e gastrite. Maria Garcia, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia, que o Pai Eterno possa iluminar e abençoar a sua saúde. A Sueli Costa pede bênçãos e cura para a tia dela, a Dona Ana, lá de Araraquara, em São Paulo. A Dona Ana está doente e a Sueli conta aqui para nós que ela é uma pessoa de muita fé, assim como toda a família. E a Nildete Oliveira escreveu também pedindo oração para Alex Moraes, Jaqueline Oliveira, José Carneiro e Miguel Calazans. Ela escreveu aqui que o Pai Eterno venha em meu socorro. Nildete é lá de Santo André, em São Paulo, Padre Wellington. Então, todas essas pessoas, com certeza, colocaremos em oração dos nossos pedidos ao Divino Pai Eterno. Nós estaremos unidos pedindo ao Pai Eterno por todas as pessoas que nos sintonizam e rezam conosco. No domingo, às 2h30 da tarde, você vai conferir aqui na tela da TV Pai Eterno o filme O Milagre de Fátima. E a nossa equipe preparou uma reportagem sobre esta que é uma das mais conhecidas aparições de Nossa Senhora. Vamos conferir. Milagre. É um milagre. É um milagre. Sim. É um milagre. Acha que é um milagre? É um milagre. Muito obrigada, Nossa Senhora. Meu Deus, é um milagre. É um milagre. É um milagre. Olha ali, vejam o sol nascendo. É um milagre. Além das aparições de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em Portugal, o filme vai contar sobre o forte surto de gripe que atacou diversas regiões do mundo, deixando muitos mortos. Meu filho, me ajudem! Jacinta Milagreira de Fátima, peça a Nossa Senhora para salvar o meu menino, ele é meu único filho. Não! O galo já não sofre mais.
O seu menino já está com a Nossa Senhora. As aparições reveladas do longa marcaram o século XX e são consideradas a maior manifestação de Nossa Senhora para a Igreja Católica. Se naquela época a gripe espanhola tirou a vida de milhões de pessoas, nos tempos atuais a gripe H1N1 ainda continua preocupando. Em 2019, o número de mortes é menor do que o do ano passado, mas ainda estamos longe de comemorar os resultados. Em 2017, a gente teve uma procura pouca da vacina, nós sofremos a repercussão disso em 2018, né? Então nós tivemos um grande número de casos no país inteiro, principalmente aqui em Goiás, né? E o ano passado foi aquela super procura, então esse ano nós estamos vivendo, né, a resposta da vacinação do ano passado. Esse ano nós percebemos como um todo que a procura foi menor, então a gente espera um aumento importante do número de casos o ano que vem. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o fim do mês de agosto de 2019, cada região do país teve um recordista de casos. No Nordeste, foi o Ceará, com um total de 77. Na região Norte, vem o Amazonas, com 109. No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul foi o primeiro, com 201 casos. No Sul, o Paraná teve 436 e o estado com mais registros de H1N1 foi São Paulo, com 574. O número geral no país é de 2.610 registros da gripe, com 589 mortes. Nós já estamos aí mais de 10 anos, completando 10 anos da pandemia, né, que a gente teve em 2009. Lá o vírus teve uma grande mutação, né, misturou material genético e nós tínhamos um enorme número de pessoas que nunca tinham entrado em contato. Hoje ele vem em circulação com as pequenas mudanças, mutações, que faz a gente mudar a vacina, mas as pessoas já experimentam mais. Pode adoecer de novo, mas a defesa dela já é melhor, tá? Os sintomas, então a pessoa tem bastante mal-estar, né? É uma doença sistêmica, não é uma doença localizada, então é dor no corpo, mal-estar, febre, tosse, dor de garganta, né? Esses são os sintomas do que seria a síndrome gripal. E quando a pessoa agrava, ela fica com falta de ar, com desconforto respiratório, que precisa ir ao posto, que às vezes vai para oxigênio, e aí a gente tem uma variação daquelas pessoas que vão internar com uma pneumonia mais simples ou aquelas que vão ter um caso bem mais grave, que vão precisar de UTI. A vacinação continua sendo fundamental para a prevenção da doença, mas ela não garante a imunidade total. Por isso, é bom ficar atento e se prevenir. Para prevenir a gripe, primeira coisa é a população buscar a vacina, né? Principalmente, que a gente percebe agora, são os grupos que têm mais riscos. As gestantes, elas acabam não buscando a vacina, né? As pessoas com doenças crônicas, às vezes elas têm uma faixa etária ali, 50, 60 anos, que elas não se enxergam dentro do grupo de risco. Né, pacientes com diabetes, pacientes obesos, pacientes com asma, são todos pacientes que devem vacinar e acabam não vacinando. Um grupo importante é o grupo de diabetes, o pessoal faixa etária de 50 a 55 anos, obeso, desenvolvendo diabetes tipo 2, e ele não se enxerga como grupo de risco. E esse paciente se cuida pouco, então esse paciente é o que acaba chegando mais grave nas unidades. Para quem já está gripado, beber bastante água e redobrar os cuidados com a higiene pessoal podem ajudar bastante. A lavagem das mãos é essencial, né? A lavagem, o uso do álcool gel. O álcool gel não pode só passar, tem que passar e friccionar, né, para você, mas nada substitui exatamente a lavagem das mãos. E o que a gente fala, não ficar pondo a mão na boca, pondo a mão nos olhos, porque justamente você pega em superfície contaminada e você se contamina. Se você pegar na superfície e não levar na boca, não levar nos olhos, você não vai se contaminar. É através desse gesto que você acaba tendo a contaminação. Então anote aí, domingo, 2h30 da tarde, na sessão Ágape de cinema,
tem o filme O Milagre de Fátima. Chegado o momento do intervalo no nosso programa Pai Eterno, essa primeira pausa para a gente voltar com o Santo Café, um momento oportuno da gente conversar sobre um tema. Esse Santo Café de hoje é especial sobre o ano devocional do Padre Pelágio. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente já está aqui com o Padre Braulio Maria. Daqui a pouco ele vai conversar conosco sobre esse tema. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo sua audiência, sua participação, você que todas as manhãs, segunda, terça, quinta e sexta, sintoniza a nossa programação e tem a oportunidade de ter esse momento de oração, de fé, mas também de partilha de informação na sua manhã da TV Pai Eterno. E chegou o momento especial do nosso programa em que eu convido você, junto com o convidado que nós temos aqui no estúdio, para podermos ter a oportunidade de desfrutar de um café abençoado, de um café especial. É o momento do nosso Santo Café aqui na TV Pai Eterno. Agora sim, Padre Braulio Maria, ele que é missionário redentorista e coordenador da comissão do ano devocional ao Padre Pelágio. Padre, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, Bom Padre. dia. Obrigado, bom dia. Bom dia também para você que nos acompanha. Vamos pedir as bênçãos de Deus para esse dia e, é claro, também a graça de que um dia possamos ver o Padre Pelágio sendo elevado à glória dos altares. Nesse mês que homenageamos o venerável Padre Pelágio Salter, além das histórias de devoção que marcam sua trajetória, alguns lugares também homenageiam o apóstolo de Goiás. Aqui em Goiânia, no serviço de transporte metropolitano, um dos terminais leva o nome do Padre Pelágio. Vamos conferir um pouco dessa história. O terminal Padre Pelágio faz parte do sistema de transporte público de Goiânia, capital de Goiás. O local disponibiliza linhas para as regiões Noroeste, Norte, Oeste e algumas para o centro. Dados da CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, apontam que em 2005 cerca de 90 mil passageiros passavam pelo local por dia. Números esses que só têm aumentado nos últimos anos. Mas a maioria das pessoas não tem ideia do que representa o nome escolhido para o terminal. É boa pergunta, não sei. Faz tempo que eu pego ônibus aqui, mas não sei por que Padre Pelágio, não. Não faço a mínima ideia, passo quase todos os dias, mas nunca tive curiosidade de saber. Alguns até arriscam na resposta. Eu acho o seguinte, que eu acho que antigamente existia uma pregação da igreja aqui, né? E acho que quando ele morreu, ficou o nome Padre Pelágio. Então, qual é o real motivo de dar o nome de um padre a um terminal de ônibus? O nome do Padre Pelágio, que é o cunhado de Apóstolo de Goiás, ele serviu para nomear, para ser patrono desse terminal de ônibus, o maior terminal de ônibus de Goiânia, justamente pelo seu trabalho evangelizador que ele fez nessa região entre Trindade, Goianira, Guapó e Goiânia, desde o começo do século XX. Durante os 52 anos em que viveu no Brasil, Padre Pelágio Salter sempre se dedicou à missão religiosa. Atuou nos 5 primeiros anos em algumas paróquias de São Paulo e depois veio para Goiás, onde ficou por 47 anos. Durante esse período, percorreu centenas de comunidades, quase sempre a cavalo, evangelizando os fiéis. Ele foi um padre interativo, um padre que na sua época fazia o que se chamava de desobriga. A desobriga era quando o padre saía
da sua região, onde estava centrado, para outras pequenas comunidades para realizar batizados, casamentos, evangelizar a população daquele período. E esse trabalho ele realizou por diversas décadas entre Campinas, Trindade, Guapó e principalmente Goianira, que foi a cidade que ele fundou. O povoado chamava-se São Geraldo. Então a região onde está o terminal do Padre Pelágio era justamente a região onde ele passava com o seu cavalo, com a sua mula, né? Com a sua tropa. Ele levava uma tropa que tinha 2 funcionários que o acompanhavam nesse trabalho de desobriga. Então aquela região do Padre Pelágio era justamente entroncamento de onde ele passava para ir para o povoado de Ribeirão, que é hoje Guapó, o outro que chamava-se de Biscoito Duro, que era a Goiânia, hoje, né? E o povoado de São Geraldo, que é hoje Goianira. Antes de ser criado o terminal Padre Pelágio, existia um asfalto no local, que na década de 60 foi colocado um busto do missionário redentorista, como forma de despedida. E até hoje, quem passa pelo trevo entre Goiânia e Trindade pode ver o monumento. Antes de haver o terminal Padre Pelágio, quando ainda não era rodovia dos Romeiros, que foi feita em 1988, antes disso, na década de 60, quando ele faleceu em 1961, foi feito um busto, e esse busto foi justamente colocado no entroncamento, ainda não existiu o terminal Padre Pelágio, foi feito no entroncamento que vinha para a Trindade, com ele fazendo uma despedida do povo, né? E era aquele padre realmente que aclamava o povo. Então essa rodovia, ela já trazia essa lembrança e essa marca dele. E o terminal, mais do que nunca, veio reafirmar esse seu legado para a nossa história. Por isso, o Padre Pelágio foi lembrado na década de 80, na construção do terminal. Uma maneira de imortalizar a memória do missionário redentorista, que teve grande importância para a região. Ele era aquele padre que levava cartilha para as crianças, lápis para os meninos, que ajudavam na fundação de escolas. Aqui em Trindade tem um ginásio que chama Padre Pelágio, que é um grande colégio hoje, fundado, né, por ele, né, na época das escolas especializadas. Ele trouxe o teatro para Trindade, Campinas, então ele admirava o teatro. O primeiro telefone, as primeiras melhorias, a primeira bicicleta. Então ele foi um padre que deu um dinamismo social para essas pequenas comunidades como Campinas e Trindade, que eram fora do circuito cultural que era realizado na cidade de Goiás, que era distante, pois não havia Goiânia, né? Então foi um padre importante, um nome importante da igreja goiana, não só para a própria igreja, mas sobretudo para a melhoria social e cultural dessa região. Então é muito válida essa lembrança. Diante disso, é possível notar que Padre Pelágio Salter foi importante não só para a igreja, mas também para a sociedade. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre o ano devocional ao Padre Pelágio Salter. Padre Braulio, por que um ano devocional dedicado ao venerável Padre Pelágio Salter? Então, Padre Wellington, você também que é devoto, filho do Pai Eterno, que nos acompanha nesse momento, nós temos observado desde o tempo que o Padre Pelágio já vivia, enquanto ele realizava a sua obra missionária em Goiás, que sua fama se espalhava muito por ser um sacerdote muito piedoso e também por ser capaz de ser um instrumento de Deus ao fazer muitos milagres já em vida. Então, essa devoção ao Padre Pelágio já nasceu, de certa forma, naquele tempo em que ele trabalhava no meio do povo, anunciava o Evangelho. E justamente por isso, depois que ele morreu, a sua fama ainda se espalhou mais. Só que, é claro, já por causa de muitos limites, essa devoção também sofreu limitações. Inclusive, aqui em Goiás, muitas pessoas não conhecem ainda o Padre Pelágio. Então, na tentativa de propagar o seu nome, os seus feitos, o seu exemplo de vida, é que os missionários redentoristas decidimos, inclusive comemorando também 125 anos da nossa presença aqui nessa região, propagar mais a devoção ao Padre Pelágio, a sua vida, as suas obras. Agora, para quem está em casa e a gente possa contextualizar, foi falado sobre o terminal Padre Pelágio, que é um terminal referencial aqui para o serviço de transporte público da capital.
como é que a gente pode imaginar o Padre Pelágio no seu contexto, né? Quem foi esse padre no interior de Goiás, daquela década ali de 40, 50, trabalhando com os romeiros? Então, nós podemos imaginar o Padre Pelágio, né, a partir dos registros históricos, como um sacerdote possuidor de muito zelo. Ele, é claro, evangelizava não só pela celebração dos sacramentos, mas também ele dinamizava a vida social e cultural do povo goiano, especialmente o povo goianiense e trindadense. Nós vemos ali o Padre Pelágio realizando coisas a partir de seus grandes feitos na área da música, na área do teatro. Ele tinha a facilidade de, inclusive, ensinar as pessoas a tocarem, a cantar, e também escrevia peças teatrais. Então, além de todo o serviço, o apostolado de um sacerdote, dedicado como ele também envolvia as pessoas nessa dimensão criativa, né, da arte, da música e tantas formas também. Outra coisa importante que eu vejo na vida do Padre Pelágio, Padre Wellington, é a presença dele na vida das pessoas e das famílias. Ele visitava muitos doentes, encontrava as pessoas nas suas dificuldades, nas suas demandas familiares. Vemos aí no livro que o Padre Clóvis escreveu, que o Padre Pelágio até separava briga, né? Evitava assassinatos, agia... Um homem de paz, né? Um homem que levava a paz, a reconciliação. Agora, padre, quando a gente observa um candidato que está a caminho dos altares, acredito que a comunidade, os fiéis, começam a perguntar por que esta pessoa é santa. E pode parecer uma pergunta muito óbvia para nós que conhecemos a história, mas talvez para quem está em casa é sempre necessário voltarmos às justificativas para podermos falar, para podermos expressar às pessoas os motivos pelos quais queremos ver Padre Pelágio nos altares. Por que o Padre Pelágio é santo? Então, eu diria primeiramente porque ele viveu uma vida santa. Todos aqueles conselhos evangélicos que Nosso Senhor deixou, ele de fato viveu aquilo com muita propriedade. Passa a ser então, a partir do seu modo de vida, um modelo para todos aqueles que querem viver com mais autenticidade o Evangelho de Cristo. E outro fator é o seu poder de intercessão. Eu consideraria também que agora, estando no céu, a igreja declarando isso, declarando a sua santidade, a sua presença na glória de Deus, ou seja, que ele foi salvo, né, e está lá diante de Deus intercedendo por nós, é um outro elemento que também mostraria para todo mundo católico, né, começar agora na nossa região, enquanto ele for beato, e depois, quando ele for santo, mostra assim, o resultado de que alguém que foi chamado por Deus e se esforçou para isso, conseguiu, de fato, viver o Evangelho segundo aquilo que Cristo deixou. Agora, padre, um ano devocional é uma oportunidade para se fazer muita coisa, né? Quando a gente se propõe a viver um ano diferente, quando a gente começa a pensar numa série de elementos ou experiências que eu desejo viver, ou lugares que eu quero visitar, na vida pessoal, quando você se propõe a viver um ano diferente, a gente pode fazer muita coisa. E é um tempo oportuno para, de fato, se realizar muita coisa. Mas por que? Quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas já desde o ano passado, que se concluirão no final desse mês, né, no dia 23 de novembro, durante o ano devocional? Então, a primeira atividade que nós procuramos realizar e organizar foi a visita do quadro do Padre Pelágio, para que as pessoas nas paróquias, nas comunidades, nas capelas, pudessem também ver o retrato simpático, amistoso, de um sorriso assim, realmente cativante, de um missionário que naquela altura da vida, quando
nós vimos aquela foto dele ali, que é a mais famosa, ele transmite essa alegria de viver o Evangelho e a missão. Então nós realizamos até agora, assim, parece assim que foi pouca coisa, mas já foi um grande passo, né? Porque visitando as paróquias nós levamos também a oração, levamos uma fitinha que a gente fez questão de abençoar e tocar nas relíquias de 1º grau, ou seja, os ossos dele que a gente guarda. Então, para que as pessoas pudessem levar uma lembrança daquela visita, que fosse até os doentes que não puderam estar na celebração, onde a igreja recebeu o quadro. Outra coisa também que a gente procurou fazer foi investir muito nas redes sociais, porque a gente vê que... É um lugar que ainda a devoção não tinha chegado, né? Não tinha chegado. Então, nós tivemos a oportunidade de preparar redes sociais onde as pessoas pudessem ver, curtir, né? Deixar um comentário também naquilo que o Padre Pelágio fez. Aí nós encontramos gravuras de livros que ilustravam fatos da vida dele, e aí cada dia aquilo é postado, as pessoas vão seguindo as redes sociais, vão comentando e também compartilhando esse ambiente que hoje não é só mais para jovens, né? Tem muitas pessoas de uma certa idade que já têm acesso às redes sociais. Outra coisa também muito importante para nós hoje foi essa abertura da TV Pai Eterno, e aproveito para agradecer quem está aqui à frente, especialmente o Padre Robson, que nos convidou para rezar um terço pela beatificação do Padre Pelágio. Hoje nós temos já um feedback, né, um retorno dessa experiência. Muitas pessoas de outros estados agora já conhecem o Padre Pelágio, o venerável Padre Pelágio, por causa do Santo Terço, que é rezado especialmente ao vivo às 3 da tarde e em outros horários também aqui na TV Pai Eterno. Enfim, então tem uma série de coisas que foram planejadas, graças a Deus muita coisa foi feita, mas ainda há muito o que fazer. Por exemplo, nós não tivemos tempo de visitar todas as paróquias da província redentorista de Goiás, que abrange outros estados, inclusive o Tocantins, o Distrito Federal e o Mato Grosso. Ainda temos muito trabalho. Então, o trabalho do ano devocional, o ano por si, como a gente pode dizer assim, enquanto evento conclamado, ele se conclui no dia 23 de novembro desse mês, mas as atividades inerentes a esse ano devem continuar. Sim, a gente considera que tudo que foi feito agora foi apenas assim, o começo do que nós vamos desenvolver ainda mais a partir dessa experiência. Então nós esperamos que esse trabalho nunca pare, né? Porque a devoção ao Padre Pelágio, pelo que nós estamos vendo, só tende a crescer. Certo. E existe, diante dessas opções, dessas possibilidades, existe um canal por onde as pessoas podem conhecer, se inteirar? O senhor falou de rede social, existe uma rede social específica para quem está em casa possa também acessar, curtir, compartilhar, né, esses posts sobre o venerável Padre Pelágio? Sim, eu até aproveito para divulgar essa rede social. Lá no Instagram nós temos @PE Pelágio Salter e no Facebook simplesmente PE Pelágio Salter. Então, aqueles que quiserem também curtir, estar ali conosco, também ajudando a compartilhar e a conhecer mais essa devoção, nós agradecemos desde já e invocamos as bênçãos de Deus sobre você. Agora, qual que deve ser a atividade, a função da pessoa que, por exemplo, eu recebi uma graça, né? Ou eu pedi uma graça ao Padre Pelágio? Com quem ela deve entrar em contato? Como é que ela deve se manifestar? Porque até mesmo para o processo são necessários esses relatos, né? Sim, padre, o senhor falou de algo assim muito importante, que talvez seria, digamos assim, o miolo da história, né? Nós estamos em busca de um milagre, para que o Padre Pelágio realmente seja reconhecido como santo. Nós precisamos demonstrar isso a partir de algo concreto, que alguma pessoa, ao pedir a sua intercessão, receba uma graça
mas não a simples graça, um milagre, algo extraordinário, uma intervenção divina na ordem natural das coisas. Por exemplo, uma pessoa que estava numa situação de doença, que tinha uma doença incurável e de repente, milagrosamente, essa pessoa ficou sadia, ficou curada. Então, para que você possa entrar em contato conosco, você pode usar as redes sociais, mas também pode entrar em contato pelo telefone 62 4009 1266. É onde nós recebemos, lá nós temos uma pequena equipe que recebe esses testemunhos, principalmente quem não tem a rede social pode entrar em contato conosco por esse telefone ou também, como eu disse, pelas redes sociais, deixando uma mensagem que nós vamos entrar em contato com você para coletar esse testemunho, elaborá-lo melhor, né? Lá no Instagram, @PE Pelágio Salter, e no Facebook, nossa página PE Pelágio Salter. Agora, padre, qual o balanço que o senhor faz? Porque o ano está terminando, né? O ano devocional está terminando. O senhor falou de algumas atividades que foram feitas, outras ainda que precisam ser realizadas. Qual o balanço que o senhor faz desse ano devocional? Como é que surgiu essa proposta primeiro? Então, essa proposta surgiu com o apoio, inclusive, de muitos confrades, do senhor, inclusive. Eu pergunto porque eu pergunto sabendo a resposta, porque o povo de casa não sabe, né? Então, hoje em dia nós temos assim uma dificuldade, né, por vários motivos aí eclesiais e do nosso tempo também. Essa situação da santidade passa por uma crise, né? E graças a Deus nós temos sacerdotes e fiéis e religiosos que procuramos acreditar no valor desses grandes exemplos. A santidade é algo possível. E então o Padre Wellington e eu, outros irmãos da congregação, nos dedicamos a propor, em forma de um postulado, na nossa reunião anual, que a gente chama de Assembleia Capitular Provincial, do ano passado, uma proposta como essa, que seria de realizar um ano de devoção para com o Padre Pelágio. E graças a Deus foi aprovado, quase que por unanimidade. Na verdade, acho que nem foi foi numa assembleia lá que aconteceu no Hotel Ligório, lá em Trindade, né? Já tem mais tempo. E aí foi declarado o ano passado, né, em novembro. Então foi em 2017 que esse postulado passou e graças a Deus foram feitas muitas atividades. Na festa de Trindade, por exemplo, pela primeira vez, padre, nós tivemos um dia dedicado especificamente ao Padre Pelágio, a devoção a ele. O quadro ficou lá exposto em todas as igrejas onde havia a novena, né, especialmente as 3 igrejas, a Basílica, a Igreja Antiga e a Igreja do Santíssimo Redentor, onde está o seu túmulo, que depois até a gente poderia falar um pouquinho também sobre essa igreja. E assim, tivemos o tema da festa do Divino Pai Eterno sobre a santidade, porque aí foi juntando muitas coisas importantes, a encíclica do Papa Francisco sobre a santidade, essa busca de falar da santidade do Padre Pelágio, uma santidade concreta, numa pessoa realmente concreta. Que viveu perto de nós, né? Por aqui, andou por esse sertão, então... Justamente. Essa realidade, padre, por isso que eu perguntei para o senhor do balanço, porque muita coisa foi feita, mas o trabalho não está concluído, né? Não está. Isso tem uma porta aberta e assim, a gente pensa, nossa, poderíamos ter feito mais. Mas a esperança é que haja muitas oportunidades. Agora precisamos estruturar ainda mais essa devoção, trabalhar para isso e, é claro, um dia ver o Padre Pelágio ali sendo venerado como um beato, um bem-aventurado e quem sabe um dia também como canonizado como santo. A gente lembra que o processo é para um reconhecimento das virtudes que ele viveu por parte da igreja. Justamente. Mas nós, confrades e o povo que o conheceu, já constata que ele de fato é santo, né? Justamente. A gente ouve, padre, coisas extraordinárias. Olha, eu tenho 22 anos que eu estou na congregação redentorista, contando o tempo que eu entrei para o seminário. E cada vez que a gente encontra alguém que fala, eu conheci o Padre Pelágio, é uma nova história. Só para você ter uma noção, um dia eu estava visitando uma família ali em Trindade,
na parte lá da paróquia que eu cuidava, e a pessoa falou de uma graça que uma avó dela havia recebido, de ter passado por um derrame. E o padre Pelágio visitou essa pessoa durante 9 dias, rezando e passando água benta. No 9º dia, a pessoa se levantou perfeitamente, né, curada do derrame. Então, são coisas assim que nem estão registradas. Às vezes o problema, quando a gente fala assim, né, estamos à procura de um milagre, né, parece que é aquela saga do filme. Mas, na verdade, a gente quer identificar uma ação que tem a possibilidade de termos documentos, né, dos médicos comprobatórios para se dizer, olha, isso não é explicado pela medicina. É porque a medicina nunca vai dizer do milagre, né? Já é de praxe. Mas se a igreja tem acesso a um documento, né, dado por um médico sobre uma situação como essa, extraordinária, é o passo que precisamos. E se você se encontra numa situação em que você precisa de uma cura, de que somente algo extraordinário possa realmente tirar dessa situação, peça com fé, aproveite essa oportunidade que Deus dá a você nesse momento, faça a sua oração por si mesmo ou por alguém que você conheça. E padre, agora a gente faz um convite para as pessoas também buscarem conhecer sobre a vida do padre Pelágio, né? Tem muita coisa aí já publicada, tem muita coisa aí já disponível. É claro que as pessoas podem se aprofundar nesse tema, né? Justamente. Nós temos especialmente o livro do Padre Clóvis, Padre Pelágio, Apóstolo de Goiás. Você pode adquirir, depois a gente pode colocar as imagens também desse livro. E pode consultar também lá na internet o Boletim Padre Pelágio. Você pode digitar, fazer uma pesquisa e ver ali também uma série de coisas que o Padre Clóvis fez questão de deixar como um bom jornalista. Até esses dias fiquei sabendo, o Padre Clóvis fez um curso de jornalismo em Roma, né? De comunicação. Sim, o Padre Clóvis foi o primeiro jornalista a cobrir oficialmente a inauguração de Brasília. Ele foi com o cardeal Mota no mesmo avião para a celebração da missa de inauguração de Brasília, que inclusive ele fez aniversário ontem, 92 anos, Padre Clóvis. Né? Parabéns a ele, né? A gente está falando do Padre Clóvis e é porque ele é o vice-postulador da causa do Padre Pelágio aqui no Brasil. Nós temos um padre na Itália, na cidade de Roma, que representa essas causas, o Padre Antônio Marazzo. E aqui no Brasil, o responsável é o nosso querido Padre Clóvis Bovo. Agora, padre, eu já quero, desde já, agradecer a participação do senhor, agradecer a sua disposição em vir falar um pouco mais sobre esse ano devocional. Acredito que o ano devocional é aquele aperitivo, né, da grande festa, porque, afinal de contas, o senhor chamou a atenção para uma realidade que estava adormecida. E, no entanto, as atividades vão continuar, né? O senhor continua com a comissão, mesmo depois do final do ano devocional? Sim, essa é a ideia, padre. O senhor tem o jeito certo de falar, essa é a imagem, né, que a gente tem mesmo. É só um comecinho de algo maravilhoso que vai se desenvolver, né? Uma outra coisa importante se falar, essa ida, essa visita dos romeiros que vão à Trindade, que vêm à Trindade e que também querem visitar o túmulo do Padre Pelágio. Então, a gente espera sim que isso... Aonde fica? Fica aqui a 800 metros da Basílica do Divino Pai Eterno, no final da Via Sacra, na Avenida Constantino Xavier, no setor Ana Rosa. Então, querendo visitar o túmulo desse grande santo, visite a Igreja do Santíssimo Redentor. Certo. E, padre, a igreja lá é aberta todos os dias? Como é que é o horário lá para as pessoas se organizarem, para quem vai à Trindade ter a sua disposição de tempo também para ir? Então, visitando Trindade, indo lá na Igreja do Santíssimo Redentor, onde está o túmulo do Padre Pelágio, a partir das 6 da manhã a igreja já fica aberta até as 21h30. Você pode participar de algumas celebrações que acontecem ali todos os dias, mas especialmente nesse horário, o pessoal lá da segurança, da guarda lá da igreja sempre está, já abre bem cedinho para que os romeiros possam visitar.
A gente falou muito do Padre Pelágio em Trindade. Antes da gente terminar, eu queria que o senhor só ressaltasse um detalhe que às vezes a história deixa batido. O Padre Pelágio trabalhou muito tempo aqui em Goiânia, né? É verdade. E fez um trabalho muito bonito, né? Inclusive morreu aqui, né? É. E assim, eu só queria que o senhor lembrasse para nós como é que foi o apostolado do Padre Pelágio aqui em Goiânia. Então, aqui em Goiânia, o Padre Pelágio destacaria uma coisa assim, muito marcante, que foi assim, as bênçãos que ele dava. Onde? Na Igreja Matriz de Campinas. Essas bênçãos marcaram muito porque as pessoas já tinham aquele horário e as crônicas falam que a coisa cada vez crescia mais. É muito interessante. Algum padre que registrou lá nas crônicas fala especificamente assim, que já não era suficiente um dia da semana. É preciso que houvesse outros dias e que os padres tinham que ficar no pé do Padre Pelágio porque as pessoas não davam tempo para ele descansar. Então ele começava de manhã e a coisa ia até o final da tarde. Então ali, assim, uma coisa que eu destacaria seria essa, é claro, a disponibilidade dele. E o Padre Pelágio morreu atendendo, assim, praticamente atendendo uma pessoa. Ele contraiu uma pneumonia por causa de uma forte chuva que ele teve que enfrentar para visitar um doente. Ou seja, nem mesmo o desafio o impedia de fazer com que o seu sacerdócio fosse de fato vivenciado, experienciado de uma maneira eficaz, né? Justamente. Era uma pessoa que se doava completamente e a gente vê isso só também, além desses fatos, mas também pelo fato dele ter saído da Alemanha, Padre Wellington, e nunca mais ter voltado, né? Olha que coisa assim, realmente heróica, né? Um abandono de tudo, né? Aquilo que a gente ouve no Evangelho. Quem deixar tudo por causa de mim vai ganhar 100 vezes mais, com perseguições, né? Com sofrimento, mas deixou tudo isso para trás e veio ser goiano conosco. É interessante porque eu tenho que fazer as perguntas mesmo sabendo das respostas. Mas o senhor falar sobre Campinas, eu escrevi um livro sobre Campinas e no meu livro, quando eu vou identificar a pessoa do Padre Pelágio, numa das crônicas, o Padre Antônio Penteado de Oliveira, ele diz do início das bênçãos do Padre Pelágio, né? Ele cita que com um jeito bem carinhoso de dizer, né, interno, ele falava assim: o velho não tem tempo para descansar. Ele nem para a cesta tira a estola e a sobrepeliz. Então, já ia, após o almoço, fazer a cesta já de estola e sobrepeliz, porque alguém iria chegar na portaria do convento, pedir uma bênção, levá-lo para o atendimento. E é justamente esse exemplo, que às vezes pode ser distante, mas também pode ser muito presente, que inspira não só os fiéis, e aqui eu chamo a atenção, mas também é inspiração para nós, sacerdotes, religiosos, para termos essa disposição, essa mesma característica do Padre Pelágio, né? Justamente, é muito inspirador. Olha, eu falaria assim que o meu sacerdócio muda cada vez que eu contemplo a vida do Padre Pelágio. Tá certo. Eu só não quis entrar muito na igreja do Padre Pelágio, porque é uma pauta, viu? Nós teremos durante toda a semana aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre o Padre Pelágio durante todo o mês de novembro. Então, numa das pautas, nós vamos trazer aqui o Padre João Otávio, que é lá o reitor do seminário Padre Pelágio, reitor da igreja também do Santíssimo Redentor, para que ele também fale sobre esse lugar em especial dentro do contexto de Trindade. Padre Braulio Maria, muitíssimo obrigado, meu confrade, coordenador da comissão do ano devocional do Padre Pelágio. Fica com Deus e até 3 horas, né? 3 horas para rezar o Santo Terço. Tá certo, muito obrigado, Padre. Deus abençoe. Eu que agradeço também. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
Estamos de volta com o programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo sua audiência, sua sintonia conosco, agradecendo também a oportunidade de a gente falar desse tema tão interessante, né, que está aí acontecendo, vai até o dia 23 de novembro, o ano devocional do Venerável Pelágio Salter. Você tem a oportunidade de rezar aqui na grade da TV Pai Eterno, né, na nossa programação, todos os dias às 15h, o terço, pedindo a intercessão e a glorificação do Venerável Padre Pelágio Salter com o Padre Braulio, com o Frater Kevin, nessa oportunidade da gente sempre se voltar ao coração de Deus. Agora é momento da gente interagir com você que deixou seu recadinho nas nossas redes sociais, agradecendo a sua participação. Participação agora da Regina Noronha, que escreveu para nós pedindo pela conversão da família dela. Que o Divino Pai Eterno acolha todas as nossas necessidades e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos proteja e nos livre de todo o mal, escreveu a Regina aqui na participação de agora. Anice Ferreira pede oração para toda a família. Ela agradece aqui pela vida, saúde e fortalecimento dela. Ela conta que passou por um transplante de medula óssea. Ela é lá de São Paulo, capital. Nisso, então, nós também agradecemos, né, ao Pai Eterno por esta grande graça que você recebeu, que o Pai Eterno continue abençoando a sua vida e a sua saúde. E a Maria José de Souza Silva Ricardo pede oração para ela. Ela disse aqui que tem diabetes e está com o colesterol muito alto. Então, que a Maria José também possa receber a graça e a bênção do Pai Eterno pela saúde dela. Isso, a gente pede por todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, por você que está diante do televisor, você que nos acompanha nesse momento, pedir as bênçãos e graças do Pai Eterno sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E convidando você a fazer a experiência do amor do Divino Pai Eterno, participando da nossa família, ligando para nós no 62-3506-9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com. Agradecendo a você que diz sim à evangelização, você que tem a oportunidade de enviar suas intenções para nós, você que participa dessa família de amor, você que envia para nós os novos filhos do Pai Eterno, através do seu testemunho. Você vai dizendo, olha, eu sou responsável pela evangelização, eu faço parte desta família. Muitíssimo obrigado a você que colabora na evangelização. Chegou o momento de conferirmos o pensamento de Santo Afonso. No pensamento de Santo Afonso de hoje, nós vamos ver o que ele nos ensina. Só o pecado se deve temer. O temor de Deus não é o mesmo quando temos medo de um tirano ou de um ditador. Não precisamos ter medo de Deus. O temor é o respeito diante da realidade superior que Deus nos concede. Por isso que a nossa consciência vai de encontro à realidade de Deus, que é infinitamente superior à nossa, porque Ele é o nosso Criador. E na relação com o temor de Deus, é justamente a de absoluta reverência e admiração por um Deus todo-poderoso e Criador de todas as coisas. Devemos saber que esse Deus todo-poderoso nos chamou pelo nome para servi-lo e trabalhar pela salvação de todos, para que possamos ser salvos e estar com Ele por toda a eternidade. Isso deve causar um amor indescritível e a gratidão e a reverência devem crescer e aumentar em nosso coração. Isso nos faz, às vezes, deixar de lado o pecado, deixar de lado tudo aquilo que nos impede de firmarmos comunhão com Ele. Portanto, que nada nem ninguém nesse mundo venha a querer tomar o lugar de Deus no nosso coração. É o momento de voltarmos para o Senhor e para termos diante da nossa consciência o medo de causar-lhe a tristeza ou pesar, saber quão incrivelmente miserável é o pecado, quando Deus o odeia e por isso, quando pecamos, machucamos, ferimos o coração do Senhor.
nós possamos voltar-nos para Ele com gratidão, reconhecendo que Ele é o nosso Pai eterno. Vamos agora pedir a bênção, a proteção para todos os associados. Agora, Thalita, nós vamos rezar por aqueles que fazem parte da nossa família. E vamos rezar ainda, Padre Wellington, pela Maura Gonçalves, que pede a bênção e a cura da perna dela. Ela diz que está sentindo muitas dores e tem trombose também. Também vamos colocar aí sob a proteção do Divino Pai Eterno a Leonice de Paula, de Ponta Grossa, no Paraná, a Fabíola Nóbrega Pereira, de Pombal, na Paraíba, e ainda Andresa Alves, de Alvinópolis, em Minas Gerais. Então agora vamos apresentar ao Senhor, você que é sócio, sócia, você que faz parte da nossa família, você que faz a experiência do amor do Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, nós os adoramos porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e da felicidade. Nós os agradecemos por todos os dons concedidos a cada um em particular e pela família que é sinal da vossa presença amorosa. Agradecemos pela vida de cada associado da Associação Filhos do Pai Eterno e pedimos vossa bênção e proteção a cada um dos que fazem parte desta família de amor. Concedei que por vossa generosidade alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas. Que todos nós juntos possamos ajudar a transformar vidas e exercer a caridade. Amém. Momento da consagração. Caminhando para o final do nosso programa, a gente consagra você, a sua família, tudo o que somos e temos ao Divino Pai Eterno. Voltando o nosso olhar para a Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora, reze comigo. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Divino Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família. Muitíssimo obrigado pela sua sintonia conosco. Thalita, obrigado pela sua participação e também de todos os filhos e filhas do Pai Eterno que participaram do nosso programa. Obrigada, Padre Wellington. Obrigada também a você que esteve conosco nesta quinta-feira. Estaremos de volta amanhã, sexta-feira, às 8h15 da manhã, aqui na tela da TV Pai Eterno. Um excelente dia para você. Tchau, Padre Wellington. Fique com Deus e até amanhã. Até mais. Que Deus abençoe você, sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso em amor e bondade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Continue na presença do Pai Eterno durante todo esse dia, sintonizado na nossa programação. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã com mais programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai.